Paz, queridos. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Eu vou ministrar uma palavra, está em Lucas capítulo 15, sobre a dracma perdida. Eu ministrei essa palavra aqui, eu acho que o ano passado. E senti que deveria hoje estar orando, pedindo para o Senhor o que eu deveria pregar. Senti de ministrar essa palavra novamente. Essa palavra, Deus falou comigo através de uma pastora que ministrou, né? E a palavra de Deus é tremenda, né? Abram comigo. Lucas capítulo 15, do versículo 8 em diante. Todo mundo achou? Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos pela tua palavra. Fala comigo, Deus, e fala através de mim, no coração de cada irmão que está me ouvindo, Senhor. Espírito Santo, ministra, Senhor Deus, a tua palavra, ministra, ó Deus, nos nossos corações. Nós necessitamos ser ministrados por ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu acho interessante, né, que quando ele fala tanto da parábola da ovelha perdida quanto da dracma perdida, ele fala que tem festa no céu, né, por um pecador que se arrepende, né? Outro dia eu estava falando isso aqui na igreja. Jesus começa o ministério dele uma festa de casamento e termina com um churrasquinho na praia, não é? E aí, se você imaginar que o mundo é redondo, que vai rodando, né? Então aqui agora são 9 horas, 8h52 da noite, lá no Japão é 8h52 da manhã, né? Então não fica... se você imaginar que tem culto, vamos dizer, todos os dias, no mundo inteiro, às 7 horas da manhã, da noite, aliás, né? Então tem culto toda hora, né? E vai rodando. Então vamos imaginar que tenha um pecador se arrependendo a cada minuto. No céu só tem festa. Se você não gosta de festa, vai para o inferno. Porque... o céu é festa. Pelo jeito, o negócio lá é festa, né? Deus gosta de festa, Jesus gosta de festa, gosta de alegria, né? Então, se você não gosta de festa, é bom você começar. Não vai para o inferno, não. Começa a orar para Deus se você gostar. Porque é brincadeira, né, gente? Mas é maravilhoso você imaginar um Deus que não é religioso, né? Moisés fala, né? Deixa o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto, né? Não é celebrar um ato religioso, mas uma festa. Por isso que se a igreja ela se transformar numa coisa assim pessoal, onde as pessoas vêm, não se abraçam, não celebram e vai embora, perdeu a graça, perdeu o sentido, virou religião e não tem sentido. Isso daqui tem que ser uma festa, amém? Tem que ser uma festa, a gente tem que se abraçar, tem que pular, tem que cantar, tem que celebrar. Então, na verdade, isso aqui tem que ser uma celebração. Igreja tem que ser celebração. Quando deixa de ser celebração e passa a ser um ato solene, já saiu do propósito, né? E a gente imagina muito o céu. Eu estou saindo totalmente fora do que eu vou pregar, viu, gente? Só que a gente imagina o céu
uma coisa assim tão Idade Média, né? Aquela coisa assim, aqueles anjinhos peladinhos, né? Menininho tudo peladinho, assim, com a asinha batendo, sentado nas nuvens. Não é assim que a gente imagina? Porque Leonardo da Vinci pintou assim, todo mundo ficou com essa ideia na cabeça, né? Irmão, você vai ter uma surpresa lá no céu. Você vai ter surpresa, né? Vocês vão ver coisas que vocês nem imaginam na vida, né? Paulo falou, né? E eu creio que tem coisa... Se você acha que você vai ficar batendo asinha, você vai ver coisas, ó... E eu vou voar. Eu vou voar. Já falei para o Senhor que eu quero voar de um planeta no outro. Porque você imagina que se Deus fez o universo tão grande para ficar vazio? Você acha isso? O universo tão gigantesco é vazio? Vazio nada, irmão. Você vai encontrar coisas que você nem imagina. Você vai encontrar coisas que você nem imagina. Se a Terra, com todo o peso do pecado, ela é boa, porque todo mundo fala, a Terra é ruim, tudo é ruim, mas ninguém quer morrer, né? E se o homem, com todo o peso do pecado, consegue construir uma Dubai, né? Uma Nova York, você imagina o que os anjos lá no céu não têm, né? Você imagina? Você vai encontrar coisas fantásticas e eu quero desfrutar de tudo. Enquanto eu não visitar toda a Via Láctea assim, ó, eu não vou parar. Nós vamos andar para todo lado, viajar, né? E você vai ver que coisa boa que vai ser. Outra coisa interessante, aqui Jesus está falando de parábolas, e ele fala da parábola da ovelha perdida, e depois ele fala da parábola do filho pródigo. É uma série de parábolas que ele vai falando. Eu sempre gosto de falar disso e observar isso. Por que na parábola da ovelha perdida, o pastor vai atrás da ovelha? Larga as 99 e vai atrás da ovelha. E na parábola do filho pródigo, o pai não vai atrás do filho lá no chiqueiro. O filho é que volta. Depois de se arrepender, o filho volta. Quando o filho volta, o pai recebe, restaura, coloca anel no dedo, túnica, sandália, faz festa, mas o pai não vai atrás. Você sabe por quê essa diferença? Porque uma coisa é a ovelha perdida, aquele que está perdido. Não conhece o Senhor, é ovelha, mas está perdido ainda. Outra coisa é os crentes cabeçudos, que é pródigo, teimoso, porque a gente pode ser filho pródigo sem sair de dentro da igreja. Não precisa se desviar para isso. É só você ficar cabeçudo, teimoso, Deus está falando com você e você está resistindo, Deus manda você ir para um caminho, você vai para o outro, Deus manda você fazer uma coisa, você faz outra, eu vou fazer do meu jeito, é assim. Você vai pegando o quê? O caminho do chiqueiro. E o que o filho pródigo falou? Eu vou fazer do meu jeito. Né? Então, todas as vezes que a gente faz isto, nós pegamos outro rumo. Deus quer que você vá para cá, você vai para lá. Todo caminho fora do projeto de Deus acaba no chiqueiro. Não é do Palmeiras, não. Porque aqui chiqueiro é chique. Festa no chiqueiro lá, o Allianz Parque é chique. Mas é o quê? É sofrimento. Fala para o irmão que está do teu lado aí, ó. Todo caminho fora do propósito de Deus vai te levar numa fria. Né? Agora, qual o problema? O problema é que a gente fica achando que a gente é ovelhinha perdida e que Jesus vai vir atrás. Né? Eu conheci muitos e muitos mendigos que eram crentes desviados, e quando eu falava que era crente, eles falavam assim: você conhece aquela música do Osés de Paula, Eram Sem Ovelhas no Aprisco? Era uma música que cantava muito antigamente. Eram sem ovelhas no aprisco. Né? Aí eles acham que eles são ovelhinha perdida. E não é. Amém? Por isso nós temos que entender. Amém? Que nós não somos ovelhas perdidas. Você pode ser filho pródigo. Ovelha perdida você não vai ser, não. Amém? Mas aqui na parábola das dracmas perdidas,
Ele fala assim, qual a mulher que tendo 10 dracmas, perde uma, dentro de casa, ele não vai acender a candeia, varrer a casa inteira, até encontrar essa dracma, e quando ela achar, ela vai chamar as vizinhas, fazer umas festas, falar, achei minha dracma perdida. A dracma aqui, queridos, é a sua vida. A dracma aqui é a sua vida. Perdão, volta a fita. A casa é a sua vida. Essa casa é a sua vida. E a dracma são os valores que Deus depositou na sua vida quando você nasceu. Quando você foi gerado no ventre da sua mãe, Deus já te fez uma pessoa com dons, talentos e valores. Tudo que você precisa já está dentro de você. Tudo que você necessita nesta vida para ser uma pessoa próspera e abençoada, Deus já depositou em você. Amém? Então, quando você nasceu, você já nasceu com talentos. Você já nasceu com dons. E assim como na parábola dos talentos, Deus deu 5 para um, 10 para outro, 1 para outro. Por que ele explica dessa forma? Porque não é tudo igualzinho, né? Não é tudo padronizado, porque não teria nem graça e nem sentido todo mundo ter o mesmo talento. Nós nos completamos, amém? O seu talento completo do outro, o seu dom completo do outro. Eu tenho um dom, o Alexandre tem outro, o Xande tem outro, e assim por diante, né? O Saulo, e um dom completo. Deus não dá tudo para um só, mas Deus distribui para que todos nós tenhamos e nos completemos, amém? Mas todos, pastor, não tem talento nenhum, tem. Não tem valor nenhum, tem. Amém? Porque Deus já colocou. Muitas vezes nós queremos o talento do outro e não valorizamos aquilo que Deus nos deu. Valorize aquilo que você tem. Amém? Tem pastor, eu vou dar um exemplo, tem pastor que o talento dele é ser um grande pregador. Então a igreja dele enche e muita gente vai para ouvir porque ele é um grande pregador, ele tem uma palavra tremenda de conhecimento, Deus usa ele na palavra. E é o talento dele. Mas tem pastor que a palavra, o talento dele não é tanto a palavra, ele prega uma bênção, mas muitas vezes o talento dele é o dom de cura. E Deus usa ele com cura. Outro talento dele é o dom de palavra de conhecimento. Outro, de repente, eu conheci um pastor que ele não era um grande pregador, ele não tinha muitos dons sobrenaturais, mas ele tinha um amor incalculável pelas pessoas. E o amor dele cativava as pessoas, e o abraço dele convertia os outros. Ele era aquela pessoa que todo mundo se sentia abraçado, recebido. E a igreja dele era uma bênção. Então, eu não sei quais são os seus talentos, mas você nasceu com um monte de talento. Você nasceu com muitos valores. Uns têm valor, por exemplo, tem dom para fazer negócio. Deus vai te levantar como empresário. Outro tem dom para jogar bola, Deus vai te levantar como jogador de futebol. Outro tem dom para, por exemplo, irmãos, nada que é detalhado eu sirvo para fazer. Nada. Tudo que eu vou consertar, eu quebro. Se não está quebrado, eu quebro. Eu não tenho paciência, eu não tenho habilidade para pegar um rádio, arrumar um relógio, arrumar não sei o quê. Tem gente que pega aquelas coisas pequenininhas, minuciosas e fica lá e conserta, não é? Se eu vou pregar um prego, eu estrago a parede inteira. Eu arrebento com a parede. Eu não sei o que eu faço, que todo prego que eu vou pregar entorta. Para mim, até pregar prego é problema. Não é minha praia. Mas aquele outro ali é marceneiro, carpinteiro, né? Carpinteiro. Deve saber pregar prego. Então, cada um... Tem gente que tem talento para fazer conta. Vai virar contador.
Tem gente que tem talento para falar. Tem gente que tem talento para ensinar. Tem gente que tem talento para ir atrás de uma pessoa, visitar, convidar ela, falar com ela, evangelizar. Tem gente que tem talento de tudo quanto é jeito e também tem valor de tudo quanto é jeito. A questão muitas vezes a gente fica achando que a gente nasceu pobre. E você não nasceu pobre, você nasceu rico. Olha para o teu irmão com cara de profeta e fala para ele, você nasceu rico. E a sua prosperidade, eu estou aqui para falar que a sua prosperidade, muitas vezes a pessoa não prospera porque ela fica querendo ser quem ela não é. E fazer o que ela não tem talento para fazer. A sua prosperidade está exatamente em fazer aquilo que está dentro de você. No que você é bom. Naquilo que você tem dentro de você. Né? Nas coisas que a gente fica muitas vezes olhando dos outros, quer ser igual aos outros. Não. Você já tem. Deus já colocou dentro de você. O Zé Augusto é escritor. Né, Zé Augusto? Deus levantou ele como escritor. Deus já colocou dentro de você tudo o que você precisa para prosperar, ser abençoado. Amém? Qual o problema? O problema é que muitas vezes nós perdemos os nossos valores dentro da nossa vida. Aquela mulher perdeu a dracma dentro da casa dela. E muitas vezes, algumas coisas acontecem na nossa vida que nos faz perder os nossos valores dentro de nós mesmos. E aí a gente perdeu, né? Aquilo que Deus te deu, como talento, como dons, muitas vezes está perdido dentro de você. Ficou perdido dentro da sua vida. Não perdeu fora da vida. A mulher não perdeu a dracma fora da casa dela. Assim como também tem talvez coisas perdidas dentro de você, que precisam ser achadas. Amém? E o que nos faz perder essas coisas? Eu fiz uma relação aqui, que muitas vezes nos faz perder valores e dons que Deus nos deu dentro da gente mesmo. Queridos, quando a gente faz lá no encontro a questão da cura interior, ou mesmo na igreja, muita gente teve problema de rejeição no ventre materno. Tinha um irmão aqui que ele tinha um problema de rejeição absurdo. Ele tinha um problema tão grande de rejeição que era uma coisa absurda. Mas aí nós fomos procurar saber, ele chorava tanto quando ele nasceu, que o pai dele, tão nervoso, desesperado, porque dia e noite a mãe e o pai não conseguiam dormir, catou ele para jogar pela janela. A mãe segurou por baixo. Né? Então, ele já nasceu numa situação dessa. Né? Aí, o que acontece? Tudo na vida dele, qualquer coisinha, ele interpretava como se estivesse rejeitando ele. Tudo, se olhava para ele e já achava que ele estava sendo rejeitado. E se algum irmão fizesse aniversário e não convidava ele? Pronto, o mundo acabou. Acabou a semana, acabou o mês para ele, porque tudo ele interpretava. Mas por quê? Isso daí foi gerado no ventre dele. Quantas pessoas já saem do ventre materno com um déficit, perdendo talento, perdendo dons? Por quê? Porque houve uma rejeição, né? E aí vai. Muitas pessoas são criadas em casa que tem muito grito, muita contenda. Agora você imagina uma menininha, um menininho, 2, 3, 4 anos, vendo o pai e mãe brigar. Vendo o pai e a mãe gritar. Muitas vezes sai até no soco, no tapa, no pontapé, quebra a casa inteira. Isso causa, talvez você viveu isso na sua vida, causa bloqueios
E a pessoa, então, ela trava algumas áreas da vida dela. Né? Ah, eu superei. Mas, de repente, algumas coisas ficaram travadas. Né? Abuso sexual tem muito. Quantas pessoas, porque foram abusadas sexualmente, elas se sentem culpadas. Né? Elas não conseguem, de repente, se soltar. Ela não consegue, muitas vezes, ficar à vontade. Ela, muitas vezes, não consegue ficar espontânea. Né? E ela sente culpa. Né? E a culpa não é dela. Algo aconteceu que travou ela. Né? E isso tudo são coisas que vão o quê? Fazendo a gente enterrar nossas dracmas dentro da nossa casa, perder as dracmas dentro da nossa casa. Né? Talvez você vive numa casa, ou viveu, com muita crítica, muita cobrança. Né? E aí tudo você não faz nada, você não serve para nada, você não vai virar nada, nada dá certo na sua vida, né? Seu burro. Quem é que já tirou umas notinhas vermelhas? Acho que não tem mais notinha vermelha, né? O meu boletim era bem colorido, sabe? Nossa, era um problema, né? E eu tinha problema também de déficit de atenção. Naquela época não tinha TDAH como tem hoje, assim. Eles não falam TDAH. Eles falavam assim para minha mãe: leva para fazer eletro. Deve ter algum probleminha. Ih, minha mãe chorava. Aí ele lá enchia minha cabeça de sabão com um monte de fio. Eu ficava lá com aquele sabão, aqueles negócios lá. Eu falei, ele é normal. Normal eu nunca fui, né? A mãe chorava, falava, meu filho é retardado. Mas, o que acontece? As professoras... Eu tinha uma professora que tinha uma régua, daquelas de costura assim. Ela usava um óculos escuro na sala de aula e era reguada aqui para todo lado. Essa do segundo ano, porque a do primeiro esfregou o apagador na minha cara. E era numa época que, primeiro ano de escola, hein? Você tinha que decorar todas as tabuadas de 1 a 10. Hoje eu acho que nem na 8ª série, né? E se você não... 11h30 ela começava a tirar a tabuada. Quem não respondesse a tabuada ia para uma salinha e ficava de castigo na salinha decorando a tabuada. Aí de 10 em 10 minutos ela ia lá tirar a tabuada. Tinha dia que a gente saía da salinha 1h30 da tarde. Não ia embora. Enquanto não falasse a tabuada inteira, você não saía. Isso com 7 anos de idade. Hoje já pendeu para o outro lado, né? Mas... E aí você conversa o quê? Se sentir um zero à esquerda, te chama de burro, né? Te chama de incapaz, de retardado, né? Se não é os professores, é em casa, muitas vezes, né? Isso daí vai bloqueando, a gente vai perdendo os valores. Quem já passou algum tipo de coisa assim? Levanta a mão todo mundo. Levanta a mão todo mundo. Pronto, todo mundo passou. Todo mundo passa de alguma maneira, né? Tinha um irmão que ele contou assim, que o pai dele pagava bebida para todo mundo. Ele foi pedir uma paçoquinha, o pai dele deu um troque na cabeça dele. Falou, toma sua paçoquinha. Virou traficante, depois se converteu, né? Né? Tinha um irmão, a mãe dele, ele era muito calado. Muito calado, uma pessoa muito introspectiva, com muito problema. E a mãe dele falou assim, que quando ele converteu, ele era muito falante. Ele era muito... A Raquel, minha netinha, ela conversa sem parar, puxou pro Rafael. Fala sem parar. Ela fala, ela conversa. E eu lembro sempre, quando eu vejo ela falando desse jeito, eu lembro desse irmão. Porque ela conversa muito. E a mãe desse irmão falou que ele era assim, mas o pai dele falou tanto para ele, cala a boca, você fala demais, cala a boca, que ele calou e nunca mais abriu a boca. Poderia ter sido um pregador, um grande vendedor, né? Poderia ter sido um palestrante, poderia ser tanta coisa,
O pai dele catou esse talento dele e jogou fora, né? Tem um outro irmão, quando eles tinham 5 irmãos. 5 irmãos. Quando o mais velho estava com 11 anos, o pai foi embora e largou a mãe com 5 irmãos. O mais velho tinha 11 anos. Aí a mãe, você imagina, né? E ainda falava assim, ele era o mais pretinho? Falei, você não é meu filho, não. Que tinha do mais clarinho ao mais escurinho, né? E ele era o mais escurinho. Falava assim, você não é meu filho, não. Você é muito preto. Ó. Aí, eu tô falando, gente, eu tô discriminando. Tô falando o que ele passou. Aí a mãe teve que ir trabalhar na roça para sustentar 5 filhos que o marido foi embora. E esses meninos ficavam com a avó, que não deixava entrar dentro de casa. Eles foram criados literalmente no quintal. Criança de 3, 4, 5 anos. E nem bicho. A avó não deixava entrar dentro de casa. E não tinha creche como tem hoje. E esse rapaz veio para a igreja. Feridíssimo. E à medida que Deus foi curando ele, os talentos foram aparecendo. Você entende? À medida que Deus foi curando ele, os talentos foram aparecendo, né? Muitas vezes a gente é rejeitado, né? Mas muitas vezes nós somos protegidos demais. Tem gente que é tão protegida que isso também é problema, né? Muitas vezes a pessoa tem o outro lado também, falta correção, né? A pessoa não foi corrigida. E é uma coisa interessante, porque eles dizem que você falar não para a criança gera segurança no coração da criança. Quando você dá de tudo, gera insegurança. Mas quando você fala não, né, você gera segurança no coração da criança. Tem pessoas que têm traumas, né, por causa de uma coisa, por causa de outra. Tem gente que tem... Eu escrevi, não estou conseguindo ler minha própria letra aqui. Tem gente que tem a ausência do pai, a ausência da mãe, a ausência dos dois, né? Tinha uma menina que não tinha nem o pai nem a mãe, a avó não podia cuidar, e ela era jogada de um lado para o outro. Como que fica os valores dessa menina, né? Se, por exemplo, a mãe morre, é uma fatalidade, ou se o pai morre, é uma fatalidade, não tem jeito. Mas muitas vezes o pai foi embora, como desse rapaz, ou a mãe, né? E uma criança, ela precisa do pai e da mãe, ela precisa da figura paterna e da figura materna, né? Quando falta um destes, alguma coisa acontece no interior da pessoa, né? É lógico que tem situações como morte que não tem como resolver, mas hoje o que está acontecendo muito, o pai vai embora, ou a mãe vai embora, né? Isso daí muitas vezes fica uma falta no coração da pessoa, fica uma situação mal resolvida. Quantas crianças muitas vezes acham que lá no interior dela, ela acha que ela é a culpada pelo fato do pai ter ido embora, ou ela é culpada pelo fato da mãe ter ido embora. Isso tudo, e eu falei um tanto de coisa aqui, poderia falar muito mais coisas. São coisas, queridos, que nós vamos passando. Eu tive uma casa que eu tive pai, mãe direitinho, classe média, nunca faltou nada na minha casa, meu pai sempre supriu, nunca mimou nada disso, mas eu tive. E mesmo assim, teve situações da minha vida que fizeram com que eu perdesse valores que Deus tinha me dado. Mesmo com tudo, que eu tive tudo direitinho, e mesmo assim teve situação, eu não falei que eles me mandavam fazer eletro e que eu tinha problema,
E muitas vezes meu pai me criticou demais, ou muitas vezes cobrou demais. Meu pai tinha mania de me comparar com todo mundo da minha idade, que era melhor que eu. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vou ser bom em nada. Ah lá, tem sua idade, ó, já ganhou medalha olímpica. Ah lá, ó, tem sua idade, ó, já não sei o quê. Ó, tem sua idade. Eu falei, meu Deus, isso daí vai gerando dentro da gente um sentimento de incapacidade. Isso daí vai gerando dentro da gente, muitas vezes, um sentimento de que nós não vamos ser bons nunca em nada. E um monte de ou traumas, ou bloqueios, e a pessoa muitas vezes ela não consegue romper em uma área da vida dela. Tinha um irmão que a hora que eu falei para ele que na escola de líder tinha prova, ele falou assim, eu não vou fazer a escola de líder, porque eu não vou fazer prova. Eu falei, como que você não vai fazer prova? Eu tenho trauma de prova. Porque eu reprovei, e o meu pai me bateu, um negócio assim, eu não lembro direito o detalhe, mas eu não posso fazer prova, eu não suporto fazer prova. Eu falei, não, irmão, nós vamos orar, você vai fazer prova e você vai passar. Ele não tirava CNH, ele tinha quase 40 anos, ele não tirava carteira de motorista porque ele tinha trauma de ter que fazer uma prova. Aí eu falei, você vai fazer e você vai fazer a prova. E ele fez a escola de líder comigo, fez a prova, e quando ele fez a prova da escola de líder, que é simples, ele quebrou isso na vida dele, foi lá e tirou a carteira de motorista. Que ele foi lá e rompeu aquilo. Então, muitas vezes, tem coisas que estão te amarrando, estão te prendendo, estão te impedindo de conquistar tudo que Deus já te deu e já está dentro da sua vida, amém? Tudo aquilo que você precisa já está dentro de você, Deus já te deu, e muitas vezes só está perdido, porque de alguma maneira o diabo conseguiu, e que todo mundo é falho, o meu pai falhou comigo, a minha mãe falhou comigo, meus professores falharam comigo, e eu tenho certeza que também as pessoas falharam com você, não falham porque querem, falham porque são falhas. Eu falho com vocês, eu falhei com meus filhos, nós falhamos porque nós somos falhos, ninguém aqui é perfeito, amém? Muitas vezes você fala alguma coisa para alguém com uma intenção e a pessoa recebe de outra, e você fere a pessoa sem nem imaginar que você está ferindo, mas a pessoa sai machucada daquela situação sem você saber que você machucou aquela pessoa. Eu aprendi muito a filtrar o que eu falo, porque antigamente eu era mais novo, mais inexperiente, e eu já ia falando as coisas assim, e eu feria os irmãos tudo, machucava, falava as coisas, aí eu fui aprendendo a ter um pouquinho mais de discernimento, um pouquinho mais de equilíbrio emocional, e não ir pisando na cabeça dos outros, mas pisei na cabeça de muita gente, porque eu achava que era o jeito certo de fazer, eu fazia com boa intenção. Tinha uma irmã num bairro aqui, que toda semana eu tinha que ir lá resolver o problema, porque ela queria resolver o problema do bairro inteiro, só que ela entrava na casa de todo mundo dando dura. Ela entrava na casa de todo mundo, sentando o pau em todo mundo, metendo o pé na porta. Só que ela achava que ela era uma enviada de Deus. Ela achava que ela era uma enviada de Deus. Ela ia lá e falava e dava dura, e os irmãos ficavam magoados, não queriam vir mais na igreja. Aí eu ia lá falar com o irmão, e conversava com o irmão, e o irmão voltava para a igreja, aí ela lá dava dura de novo. E a irmã ficava ainda ofendida, porque as pessoas achavam ruim com ela, porque ela estava fazendo a obra de Deus. E ela tinha sinceridade, e ela estava ajudando. Só que ela não estava ajudando, né? Ela estava machucando as pessoas, porque o coração dela, ela estava fazendo direito, ela estava fazendo com boa intenção. Então, muitas vezes, nós até fazemos com boa intenção, mas outra pessoa recebe de uma outra forma e você machuca ela. Todos nós somos falhos, amém? Todos nós, principalmente dentro de casa. Que pai que não erra com filho? Que mãe que não erra com filho? E isso tudo faz com que muitas vezes, até sem querer, talentos e dons sejam perdidos. E eu estou aqui para dizer nesta noite que todo talento que você tem, todo dom, será achado na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aí ela acende uma candeia. O que é a candeia? O Espírito Santo. A primeira coisa que você tem que fazer, queridos, é acender o Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo iluminar a sua casa. Amém? Aí existe dois tipos de candeia. Existe a luz de vela e o silibim. Quem sabe o que é um silibim? Ninguém. Silibim é farol de carro. Silibim é o farol do carro, que muitas vezes eles pegam uma bateria, um farol de carro, montam uma caixinha e ligam o silibim. Né?
E aí dá aquele silibim. O pescador faz muito isso, que aí liga o silibim assim, ilumina tudo, né? E o Espírito Santo na sua vida, ele pode ir de uma luz de vela a uma luz de silibim, dependendo da unção, da oração e do que você busca o Espírito Santo. Amém? Quanto mais você buscar o Espírito Santo, quanto mais você orar, mais clara vai ficar a sua vida. Amém? Quanto mais você buscar o Espírito Santo, quanto mais você orar, mais nítido vai ficar a sua visão dentro da sua casa. Quem quer enxergar bastante? Amém? E todo o trabalho do Espírito Santo é fazer você enxergar. Todo o trabalho do Espírito Santo é fazer você ver. Todo o trabalho do Espírito Santo é fazer com que você enxergue. Muitas vezes, a gente está conversando com uma pessoa e a pessoa, ela tem um problema, mas ela não sabe a raiz do problema dela. Muitas vezes ela tem um problema e ela não resolve aquele problema porque, veja bem, trauma faz a gente esquecer. Muitas vezes, situações da nossa vida muito traumáticas, ou situação da nossa vida de muita pressão, nós esquecemos aquele fato. E aí nós esquecemos o que aconteceu, mas o sentimento fica. E muitas vezes nós temos um monte de sentimentos aqui dentro, que nós não sabemos qual a natureza deles. Nós temos um monte de sentimento borbulhando aqui dentro, e a gente não sabe por que a gente sente aquilo. A gente não sabe por que acontece aquilo com a gente. E o Espírito Santo vai mostrando, vai iluminando. Você fala, é por isso. Aí você começa a orar. Queridos, muitas vezes a gente sem o Espírito Santo, a gente fica orando para os motivos errados. Porque a gente nem sabe para que orar. E aí Deus começa a mostrar. À medida que o Espírito Santo foi me mostrando quais eram os meus problemas, as minhas limitações, as minhas fraquezas, quais eram as situações, eu fui orando por aquilo e a minha vida foi fluindo, amém? Porque muitas vezes eu também acreditava naquilo que falaram, que eu não tinha capacidade, que eu era limitado, que eu era isso, que eu era aquilo. E aí, à medida que eu fui entendendo essas situações, eu fui rompendo na minha vida espiritual, amém? Por isso, entenda, tudo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida é fazer você enxergar, discernir, amém? Qual é o dom do Espírito Santo? Discernimento de espírito. Amém? O Espírito Santo vai te iluminando, vai te dando entendimento. Você começa a entender quais os motivos dos teus sentimentos, por que você está sentindo aquilo. O Espírito Santo começa a te fazer entender o que está acontecendo dentro de você. Amém? E o Espírito Santo também começa a te mostrar umas coisas ruins que tem aqui dentro e que você não sabe. E aí você vai vendo, você vai tirando. Amém? Queridos, uma vez eu comecei a orar todo dia. Senhor, mostra para mim quem é o Jefferson. Mostra para mim quem é o Jefferson. Senhor, me mostra quem é o Jefferson. Todo dia. Irmão, não gostei. Quando ele mostrou, eu gostei não. Eu falei, ih, por quê? Eu falei, quem é o Jefferson? Eu comecei a me questionar, quem é o Jefferson? Porque a gente acha que a gente se conhece, né? E o Espírito Santo começou a me mostrar, não gostei muito do que eu fiquei sabendo, não. A gente começa a ver quem nós somos. Teve um irmão que falou assim para mim, pastor, meu maior defeito é ser bom demais. Nós temos defeito bonito, né? Mas o Espírito Santo vai mostrando quem nós somos. E quando o Espírito Santo mostra quem nós somos, você sabe lidar melhor com você mesmo. Amém? O Espírito Santo vai te mostrando, você vai sabendo controlar a sua própria natureza. O Espírito Santo vai nos iluminando, você vai sabendo aonde estão os teus problemas. Amém? E quando o Espírito Santo começa a mostrar quais são os teus problemas, quais são as tuas fraquezas, quais são os teus sentimentos, quais são as raízes, fica mais fácil para o Espírito Santo curar, para você lidar com aquelas situações e você vencê-las. Amém? Então, tudo que o Espírito Santo quer fazer, iluminar a sua vida. Amém? Tudo que o Espírito Santo vai fazer é iluminar a sua vida, para você entender, para você... Quem aqui pode dizer que depois que começou a orar, começou a entender muito mais a própria vida? Levante a mão. Ter um controle mais da vida. Né? Porque é o que o Espírito Santo vai fazendo. Aí ela pega e começa o quê? Varrer. 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 O que é varrer? A palavra de Deus diz assim, olha, repete comigo em João 15:3. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra vai limpando. A palavra vai limpando. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ouve pregação,
mais vai limpando. Quem aqui já foi confrontado com uma pregação? De repente, você falou, meu Deus, o cara sabe da minha vida. Alguém já aconteceu isso? Eu ficava cabreiro. O pastor começava a dar estudo bíblico, falei, não é possível. Alguém veio contar da minha vida para ele, não é possível. Alguém falou da minha vida para ele. Mas o que é isso? É o Espírito Santo, né? Vai limpando. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ouvir a pregação, mais vai varrendo. Olha para o teu irmão e fala, deixa Deus varrer. Deixa Deus varrer. Deixa Deus varrer. Eu estava falando outro dia sobre Lázaro. Jesus libera a palavra de ressurreição. Lázaro vem para fora. Lázaro recebeu a palavra de vida e ressuscitou. Mas entre Jesus e Lázaro tinha uma pedra. E Jesus não falou, pedra, mova-te. Ele falou, tirai a pedra. E aí foram lá uns homens e rolaram a pedra. Aí Lázaro vem, fizeram até uma figurinha minha, aí eu achei ruim, viu? Eu vi a figurinha, pulando. Eu dei uns pulinhos aqui e fizeram um negócio assim. Não vou pular de novo, não. Hein? Lázaro vem para fora. Ele veio. Foi você, né, Mateus? Me falaram. Lázaro vem para fora, está todo atado. E Jesus fala, desatai-o. Vai lá uns homens e desata ele. Preste atenção. Você recebe a palavra de vida. Você recebe vida. Mas Deus vai usar pessoas humanas, limitadas, falhas como você. Vai usar pessoas para tirar as pedras do seu caminho e desenfaixar as ataduras que te enrolam. Amém? Deus usa pessoas para ministrar a palavra, para te ensinar, para orar. Ninguém só com Jesus sai da morte para a vida. Jesus libera a palavra, Lázaro ressuscita. Mas entre os dois tinha uma pedra e tinha um monte de atadura. Que pessoas foram usadas. Você vai ser usado para tirar a pedra do caminho das pessoas. E você vai ser usado para desenfaixar, desenrolar, desatar vidas que estão atadas. Amém? E aí, é essas pessoas que Deus usa, ministrando a palavra, e a palavra vai varrendo e limpando a nossa vida. Amém? Aonde está a sua alegria? Eu quero terminar, porque 9h30 falou que termina 9h30, né? Aonde está a sua alegria? Aonde está a sua satisfação? Aonde está a sua realização? Em achar todos os valores que foram perdidos dentro de você. Nada está fora. Está tudo dentro de você. Deus já te depositou, já te colocou dentro da sua vida valores, dons e talentos. A realização dos seus sonhos, dos seus projetos, está dentro de você achar as dracmas que se perderam dentro de você. Vamos ficar em pé, queridos.